Olá, bom dia, alunos e alunas dos oitavos A e B da Escola Eurico Axolini. Um abração para todos vocês, um bom dia e vamos começar o nosso terceiro bimestre do ano letivo de 2021, agora com um material que vai nos ajudar bastante, que é a apostila do Sistema SIM. Todos vocês já devem ter pego a apostila, está lá na escola para quem não pegou. E vamos então começar. Nós vamos começar pelo capítulo 8, que está no volume 3. E esse capítulo ele vai tratar do primeiro reinado no Brasil e aborda a questão da proclamação da independência do Brasil, seu reconhecimento junto aos demais países. Vai falar sobre sobre a composição da sociedade brasileira, né? Como é que ficaram as questões das diferentes classes sociais. Fala também do Tratado de Paz e Aliança, que vai selar, né, o reconhecimento de Portugal quanto à soberania do Estado brasileiro, ou seja, o reconhecimento de Portugal em relação à independência do Brasil. E a questão da organização das leis no Brasil, né, a Constituição de 1824 e a questão indígena. Então, são esses os pontos que nós vamos abordar nesse primeiro capítulo do volume 3, que trata do capítulo, que está como capítulo 8, mas no caso o primeiro assunto do volume 3 que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá, lá na página 288, falar sobre o Brasil Império. Nessa página, o que aparece para a gente, essa linha do tempo, então é bom a gente dar uma observada e compreender que o Império Brasileiro, ele aconteceu do ano de 1822 a 1889. Lá com a proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1829, tem início, então, o chamado período imperial no Brasil, de 1822 a 1889. Nós vamos estudar esse primeiro momento do Império, chamado Primeiro Reinado, que vai de 1822 a 1831. Mas o Império vai estar subdividido em 3 momentos, né? Tem um segundo momento que vai de 1831 a 1840, que é o período regencial, e um outro momento de 1840 a 1889, que vai formar o segundo reinado. No primeiro reinado, o governo do Dom Pedro I. Então, ele vai ser coroado imperador do Brasil em 1822, mas em 1831, Dom Pedro vai renunciar ao trono aqui no Brasil, vai voltar para Portugal e vai assumir o trono português, visto que seu pai tinha morrido lá em Portugal. Houve uma tentativa, por sua parte, né, de negociar o trono português com o seu irmão Dom Miguel, colocando uma de suas filhas, a Dona Maria da Glória, no poder. Ela era menor de idade, tinha 7 anos, e o Dom Miguel deveria, né, se casar com ela quando ela completasse a maioridade. E enquanto ela não completasse a maioridade, Dom Miguel governaria como príncipe regente o trono português, mas isso não deu certo, né? Houve uma guerra, inclusive, por conta disso, e Dom Pedro, em 1831, vai renunciar ao trono brasileiro, deixar o trono brasileiro para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara. E o Dom Pedro de Alcântara era menor de idade, só tinha 5 anos, por esse motivo, de 1831 a 1840, o Brasil vai ser governado por regentes, enquanto, né, Dom Pedro não tinha condição, como um cidadão de maior de idade, para assumir o trono do Brasil. E em 1840, com uma modificação na Constituição de 1824, baixando a maioridade do imperador de 18 para 15 anos, Dom Pedro assume o poder e vai governar até 1889, que vai ser chamado de Segundo Reinado. Então, nesse primeiro momento, vamos tratar aqui do primeiro reinado no Brasil. E o texto aí da página 288 vai colocar que os Estados Unidos ele foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, né? Os Estados Unidos tinha criado uma lei através do presidente John Monroe, criando
a doutrina Monroe, que pregava, né, a América para os americanos, que os países da América deveriam ser independentes e ter aí então, uma ligação comercial, né, entre os próprios países da América. Isso atendia aos interesses dos americanos. Então eles foram os primeiros, foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. O reconhecimento português da independência do Brasil só vai acontecer em 1825, com esse acordo aqui, com esse tratado de paz e aliança, intermediado pela Inglaterra, onde os portugueses, mediante um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, aceitam reconhecer a independência do Brasil. E essa quantia de dinheiro que o Brasil teve que pagar foi emprestado da própria Inglaterra e deixado lá mesmo nos cofres ingleses, porque os portugueses deviam para eles. Isso só vai transferir a dívida dos portugueses para o Brasil. O Brasil passa então aí, né, com uma dívida, começa o seu primeiro momento de vida independente com uma grande dívida. Vamos lá agora para a questão da população brasileira, que no início do período imperial, a população brasileira era formada por cerca de 4 milhões de habitantes. 30% dessa população eram de escravos, né? O restante era composto por pequenos grupos ricos, né, da elite brasileira, ligado ao setor agrário, ao setor urbano também, né? A maioria pertencia à classe pobre do Brasil. Então, esse último grupo aí, o grupo pobre, é constituído por ex-escravos, escravos que haviam se libertado, conseguido a alforria, pequenos comerciantes, artesãos e muitos indivíduos aí da sociedade brasileira naquele momento. Bom, vamos lá agora para a página 289, que vai tratar da Constituição, né? Então, o Brasil independente tem necessidade de construir as suas próprias leis. Então é construída a Constituição de 1824. E ela começou, né, com a convocação de uma Assembleia Constituinte formada por pessoas de vários setores da sociedade brasileira. Em 1823 é construído um texto constitucional. Porém, esse texto pronto não atendeu assim aos interesses do Dom Pedro I. E o Dom Pedro ele vai recusar esse texto constitucional, vai dissolver essa Assembleia Constituinte de 1823, vai chamar para fazer a Constituição pessoas dos seus próprios interesses e apenas um grupo pequeno, e esse grupo vai, com base no texto já produzido, elaborar o texto que foi aprovado, né, que foi promulgado pelo Dom Pedro I no ano de 1824. Então, em 1824, Dom Pedro outorga a primeira Constituição do Brasil, mas outorga significa que ele impõe, não é uma Constituição feita e aceita pelas classes populares, né? Não é uma Constituição que foi promulgada, ou seja, feita pelos representantes do povo. Então, essa Constituição, ela tinha avanços e também manteve uma série de restrições às liberdades, né, ainda do antigo regime. Então, foram estabelecidos, né, as regras para o sistema eleitoral brasileiro, definido eleições censitárias, para vocês terem uma ideia. Então, para votar a partir de 1824, votar para senadores, para deputados, para os representantes regionais, tinha que ter renda de 100 mil réis, portanto o voto era chamado voto censitário. Pobre não votava, só quem era rico. As mulheres ficaram fora do sistema eleitoral e do voto, a escravidão foi mantida, a religião católica também foi mantida como oficial, e agora, é claro, também a Constituição permitia que outras religiões fossem praticadas, mas não publicamente. Então o Estado foi dividido em 4 poderes, e aí que mora a questão não liberal. Então foi criado o chamado poder moderador,
e com esse poder, como vocês veem nesse gráfico, ele está acima dos outros três poderes. Então, o imperador ocupava esse poder moderador e controlava os demais poderes. O executivo era ocupado por ele mesmo, os deputados e senadores que ocupavam o poder legislativo tinham o controle do poder moderador, que estava na mão do imperador, e os juízes, né, ligado ao poder judiciário, também era controlado pelo próprio imperador. Portanto, a Constituição de 1824, ela, apesar de ter facetas liberais, deixou uma grande forma absolutista, dando total, grandes poderes ao imperador. Vou passar para a página 280, onde vai tratar das questões indígenas. Olha, veja bem como é que ficou a questão da população indígena. Quando nós falamos lá que a população brasileira, em 1822, ali no começo do Império, de 4 milhões de habitantes, foi citado, que os escravos formavam 30%, mas os índios não eram contados. Portanto, a população brasileira não era só de 4 milhões, porque havia toda a população indígena que não era contabilizado como cidadãos, como cidadão, como ligado à população. E aí, o que acontece durante os debates constitucionais? Então, a gente vai ver lá no debate da Constituição o chamado José Bonifácio. O José Bonifácio, que ele era uma grande liderança política da época e que sempre esteve, ao lado do Dom Pedro, antes como príncipe regente e depois como imperador, sempre tomando as principais decisões. Então, José Bonifácio ele foi um importante parlamentar da Assembleia Constituinte. Então, José Bonifácio ele defendia a ideia de que os povos indígenas deveriam ser integrados à sociedade brasileira, e deveria ser moldados, os costumes, os índios deveriam se juntar ao povo brasileiro, mudar para a cidade, deixar aí a cidade, ou seja, deveriam ser integrados. E essa ideia é bastante complicada, porque os índios têm seus próprios costumes, sua própria cultura, e integrar a sociedade brasileira ficaria bastante complicada. Só que essa integração, segundo José Bonifácio, deveria ser uma coisa mais espontânea, gradual, diferente do que outros defendiam. Tinha outros grupos políticos que defendiam que o processo de controle dos índios deveria ser bastante agressivo. Então, era complicado, para as populações indígenas da época. Enfim, no final, quando o texto ficou pronto, com essas propostas, tanto do José Bonifácio como dos demais grupos, não fizeram parte da Constituição que foi aprovada, por Dom Pedro I em 1824. Então, veja bem, na primeira Constituição brasileira, os indígenas ficaram fora como cidadãos e parte da população brasileira. Na página 291 da apostila, vai tratar aí da escravidão no primeiro reinado. Então, veja bem, mais uma vez, na discussão da Constituição, o José Bonifácio ele vai defender a ideia que a escravidão no Brasil deveria ser abolida, não repentinamente assim, abolida instantaneamente, mas que deveria ser um processo que aos poucos deveria extinguir a escravidão no Brasil. Então, essa proposta de José Bonifácio foi barrada pelo imperador, e não colocou. Então, a gente vê que o imperador ele defendia ali os interesses da classe proprietária agrária do Brasil, que nesse momento queria a mão de obra escravocrata no país. Então, durante o primeiro reinado, o segundo regencial e até todo o segundo reinado, quase todo o período imperial brasileiro, a escravidão ela não foi extinta. A gente vê que houve aí um processo de independência do Brasil, Lá em 1845, os ingleses aprovaram uma lei, a chamada Lei Bill-Harbins, e essa lei passou a combater o tráfico de escravos da África para a América, principalmente para o Brasil.
E com essa atitude inglesa, em 1850, o tráfico, né, no Brasil é fechado através da lei Eusébio de Queiroz. Então, aí, quem estava no Brasil continua sendo escravo, mas não estava trazendo mais escravos para o Brasil. E em 1871 é aprovada a lei do ventre livre, então as criancinhas nascidas a partir dessa data se tornam, então, não nascem mais escravas. Em 1875, a lei do sexagenário, libertando os idosos, e somente em 1888 é que é libertado, né? A lei é assinada pela Princesa Isabel, Lei Áurea, e o fim da escravidão acontece no Brasil. Então é isso daí. Nós vamos lá então para a gente ver os nossos exercícios da semana. Eu venho aqui agora para as nossas ações de história, né? Então eu peço que vocês, né, estudem os assuntos das páginas 288, 289, 290 e 291 também. Tá? Não está aqui, mas eu vou acrescentar. Depois tem aqui o link do vídeo que eu vou colocar e pedir para vocês responderem as perguntas. Essas perguntas de análise de imagem da página 287 da apostila, vocês fazem no caderno, porque lá não tem espaço para responder, e os exercícios da página 292, 93, nesse caso, vocês fazem na apostila. Então é isso daí, um abraço, né, para todos vocês, até uma próxima aula. Tchau, tchau.